entrei na Belgo em 1960. A primeira semana que eu trabalhei na empresa, eu já fui sabendo assim, ó, essa sessão aqui vai acabar. Como muitas outras sessões lá. E nunca acabavam. Sabe, era um negócio que dava muito ruim, né? E interessante que essa história nos revela o quê? Que primeiro uma administração estrangeira, mais amena, mas também muito autoritária. Numa cidade como aquela, eu levei um susto, porque eu nunca tinha visto um paternalismo daquele tamanho, né? Me deram a casa para morar, tudo era da empresa, e esse é um modelo que se expandiu ali na região, porque os mesmos dirigentes da Belgo acabaram sendo dirigentes da Uzi Minas, né? E a Uzi Minas foi pior, porque lá o negócio era fascista mesmo, né? Mas a Belgo era mais antiga, não tinha... Mas era um policiamento constante da vida dos trabalhadores. Quer dizer, e dentro de uma estratificação até geográfica, sabe? Os mais pobres ficavam na margem do rio. E ali iam subindo no nível do terreno até ficar nos pontos mais altos, onde tinha o hospital, em torno as casas dos médicos e dos engenheiros. E os padrões, assim, diferentes mesmo, né? E eu fui morar numa dessas casas, e o que acontecia? O hospital era da Belgo, o cinema era da Belgo, o mercado era da Belgo. Meus meninos recebiam mamadeira, eu tinha 2 filhos nessa época, depois em 61 nasceu o meu primeiro filho lá, recebia as mamadeiras prontinhas do lactário. A pediatria era da Belgo, né? A água potável que entrava dentro da minha casa era da Belgo, as ruas eram da Belgo, manutenção, energia elétrica, tudo. E com isso era a sujeição do indivíduo àquela estrutura dominadora da empresa. Os gerentes das empresas lá achavam que isso dava à empresa o direito de interferir na vida pessoal dos empregados. Então, eles interferiam na participação política, no sindicato, né? Só eles não conseguiam dominar os empregados estáveis. Eu tinha o inteiro conhecimento do que significava a economia da empresa, né? Nessa época, então, jorrava dinheiro. A empresa, com 1 ano de produção, ela pagava mais de 80% do capital dela todo investido. Enquanto a remuneração, todos os encargos dela com o pessoal, era em torno de 5, 6% do que a empresa faturava, né? E essas questões nós fomos discutindo, depois discutindo a questão do trabalho noturno, do revezamento de turnos, e ia surgindo a conversa sobre as doenças, o tempo que o indivíduo tinha realmente, que ele aguentava trabalhar ali dentro. Lá existiam uns fornos chamados fornos Siemens-Martin, a desumanidade dos empresários com os trabalhadores. Os fornos, ele tem uma abóbada. A abóbada é a parte mais alta, onde o aço é fundido ali dentro. Tem umas caixas laterais, onde a chama se expande ali, e sai a fumaça, e sai a escória, e deposita numa caixa de escória mais baixa. E abaixo dessa caixa de escória tem os canais de fumaça com as grelhas. O trabalho dos operários, não só na operação, como na manutenção, era assim, um negócio extremamente desumano, né? O indivíduo para... Eles
não para o forno para fazer manutenção, não parava. A produção é mais importante do que a saúde do homem. Sempre foi lá, sempre foi. Então, a caixa de escória fazia um tupete, que se chamava de tupete, e o tupete prejudicava a produção. E para não prejudicar a produção, eles tinham que abrir a parede do forno de refratário, abrir um rombo, e aí o indivíduo tinha que montar um ariete, e ele tinha que chegar até lá perto daquele calor todo, e as chamas lambendo aquela caixa toda ali, e ele tinha que ir lá com aquele ariete e derrubar o tupete para poder funcionar melhor o forno. E depois o pedreiro refratário tinha que pôr a cara dele naquele fogo ali para recompor a parede de refratário, né? Para desmontar as grelhas do forno, as grelhas, para você ter uma ideia, eu fui fazer um serviço de topografia, quando eles tinham tirado os tijolos todos, já estava parado há 15 dias, eu punha uns tacos de madeira assim em cima do concreto, para eu poder pisar, já mais de 10 dias de parar do forno, por aí, sabe? Eu punha para pisar em cima aquelas tábuas, aqueles tacos que eu punha para pisar em cima, começava a sair fumaça. Agora, você pensa bem, quem desmontou as grelhas? As grelhas são tijolos refratários superpostos, que tem os furos, né, as passagens, né? O indivíduo, eles punham um ventilador, não resfriavam. Eles não resfriavam para o indivíduo desmontar aquelas grelhas. Os tijolos eram só superpostos, eles não eram rejuntados com a argamassa. Ele tinha que descer ali dentro da grelha com um ventilador soprando, e ele tirar tijolos enquanto ele aguentava e sair correndo. Até ele começar a ter cãibra e desidratar e ter que ir para o hospital. Mas se um indivíduo não tivesse cãibra, não tivesse problema grave, ele saía dali arrebentado, sabe? Não é muito, muito difícil. Então, você sentindo isso tudo ali dentro daquela empresa, né? E aí eu comecei a me integrar aquele pessoal, horário de trabalho, né? Nessa época, a ebulição política era muito grande, né? E o Brizola fazia discurso diariamente na Mayrink Veiga, e nós todos ouvíamos aquele discurso, e houve uma interação entre o movimento sindical dessa época e o PTB. E eu assisti isso muito de perto. Eu pude falar muitas vezes lá com o pessoal do sindicato, falar, gente, não mistura, não leva a peãozada para comício do Brizola, não vai, né? Mas não teve jeito, né? Já estava aquilo tudo naquele afã político lá, né? E realmente aqueles programas de base, né? A sociedade mobilizada, os trabalhadores na rua mesmo, né? A CGT agindo, né? O Claude Smith Riani, né? Presidente da CGT. Então, e o João Goulart, dava força a isso, né? E eu assisti um negócio aqui que me deixou preocupado. Tinha um companheiro valoroso aqui que chamava-se Glision, que era presidente do Senalba, um sindicato desse pessoal filiado ao SESI, essas instituições de serviço, né? Eles entraram em greve e era presidente da FIENG e do SESI, aí o Fábio de Araújo Mota, que era uma figura tenebrosa, né? E eles estavam numa campanha salarial no governo de João Goulart. E o Fábio ameaçando de dispensa e endureceu e não queria negociar. Então fomos lá para o Sindicato dos Metalúrgicos, na Rua da Bahia, que era um sindicato que estava também bem aceso, né? E de lá nós telefonamos para a Presidência da República. Eu não tinha a inserção assim nas decisões, mas acompanhando, porque eu conhecia muita gente ali, e a direção do sindicato telefonou para Brasília. O João Goulart estava presidindo uma reunião de ministros lá. Ele largou a reunião, atendeu o Glision
e falou com ele, não, você pode dizer aos associados do seu sindicato aí que as reivindicações serão atendidas. Mas o Fábio Araújo Mota, ele falou, se ele não acatar, eu o tiro de lá. Eu falei, epa, negócio complicado, né? Não se resolve uma negociação sindical muito assim, não, né? Aí eu vendo que o governo não tinha muito equilíbrio nas ações dele, não, né? Porque, afinal de contas, isso não era atribuição de um presidente da República, nem decidir uma negociação entre partes que deviam estar resolvendo entre si, né? Nessa época, eu comecei a ver umas reuniões, eu vim aqui em Belo Horizonte, umas reuniões no prédio, na Federação das Indústrias. E já era o início do golpe, porque o golpe, pelo que eu sei da história, começou aqui, né? Os grandes bancos aqui, os principais bancos brasileiros eram aqui, né? Não era em São Paulo nessa época. Aqui nós tínhamos Banco Comércio e Indústria, Banco Nacional, Banco Lavoura, eram os maiores bancos. E eu vendo assim, reunião, nasci nessa cidade, conheço todo mundo, de pessoas que me... Falei, uai, né? Depois eu vi essa reunião engrossar, né? E já era o início do golpe. E os companheiros achando que, lá na Belgo, os companheiros achavam que a empresa ia ser deles. A peãozada, ela falou assim, essa indústria aqui vai ser nossa, nós é que vamos gerir isso aqui. Eu falava, gente, não vai ser assim. O pessoal mais politizado com quem eu encontrava aqui falava, gente, vem golpe aí, vem golpe aí. Que isso? Khrushchev, João 23, John Kennedy, que era o próprio, né? E já articulava a CIA e tudo, né? Quem realmente dava sustentação e força aos sindicatos eram os empregados estáveis, que não poderiam ser demitidos sumariamente. Nessa época eu me filiei ao sindicato e havia uma repulsa dos companheiros em relação à minha presença dentro disso. Quando eu me filiei, a chefia da minha seção lá falou assim, mas você está filiando ao sindicato? Você, do seu nível, você não pode filiar ao sindicato, você tem condição de ascender aqui no quadro da empresa? Eu falei, não, eu tenho direito de me filiar ao sindicato e vou me filiar ao sindicato. Com a contrariedade dos companheiros que achavam que eu era um espião, que eu estava indo lá para ver quem estava, para vender, para entregar, eu participei de muitas assembleias no sindicato. Em 67, fui disputar essa chapa, era candidato a presidente um companheiro nosso chamado José Vilar Sobrinho. E eu seria vice-presidente. O Zé Vilar era um companheiro que trabalha na principal área, que era o gargalo da usina, que era o chamado desbastador, que era entre os fornos e a laminação, que preparava o material para a laminação. Tinha um companheiro lá que era estável, tinha sido grevista antes de 64, que chamava Tostão, ele teve 3.000 e tantos votos e nós tivemos 270 votos, mais ou menos. Perdemos a eleição. O Tostão, que era uma pessoa muito boa, mas era uma pessoa muito simples e ele não conseguiu exercer o mandato integralmente, 3 anos. Uma diretoria muito complicada que ele montou, ele então antecipou a eleição para 69. A eleição ia ser em 70, ele antecipou para 69. E nós, 69, a repressão estava muito pesada, a empresa no calcanhar de todo mundo, e aí concorreu uma chapa e ganhou, que foi um pessoal que levou o sindicato a um descrédito muito grande, né? Então, em 72, nós organizamos chapa.
organizaram-se 7 chapas e 2 tinham pessoas com muita afinidade entre si, e nós então fundimos essas 2 chapas e coletivamente a gente decidiu como é que ia ser a composição, porque muitos iam ficar de fora. E foi uma coisa discutida democraticamente, ninguém reivindicou cargo, era quais que iam participar, quais que estavam melhores preparados para assumir os cargos principais, e eu acabei sendo designado presidente dessa chapa. E era a chapa dos contramestres, chamada chapa dos contramestres, chapas das chefias. Nós ganhamos no primeiro escrutínio e tivemos um número bem maior no segundo escrutínio. E assumimos o sindicato. E nós tínhamos um compromisso, e o sistema de revezamento de turno aplicado pelas empresas siderúrgicas, todas, e outras empresas também, era um sistema de turno absolutamente legal. E quem trabalhava de dia nessa época, trabalhava 2.200 horas ano. Quem trabalhava nos turnos, trabalhava 2.504 horas. Em 73 nós entramos com um processo administrativo, porque existia na CLT uma portaria 114 que estabelecia que a jornada de trabalho em turno de revezamento devia ser de 2.200 horas, como era para os trabalhadores do dia. Esse processo começou aqui pela delegacia e foi ao Ministério do Trabalho. Em 1977, o ministro Arnaldo Prieto determinou à empresa que mudasse as escalas de revezamento. A empresa não mudou. Em 78, nós então preparamos o rol de reivindicações e mobilizamos o pessoal. Falou, a escala é ilegal, nós não podemos mais nos omitir. É preciso que os trabalhadores assumam essa luta. A empresa não tem apoio legal e nós achamos que se ela não mudar, nós devemos deflagrar uma greve. O sindicato tinha abandonado os companheiros que foram caçados em 64, num processo brutal, sabe? Era assim, os companheiros foram enfileirados à porta do chamado escritório social da Bel Mineira, com metralhadora nas costas, os 2 prepostos da empresa assentados lá dentro, e os trabalhadores iam entrando, eles diziam para ele, e agora, cadê seu sindicato? Você vai embora, assina aqui a sua rescisão. Uns assinavam, outros não assinavam. A maioria não assinou. Aí o que acontecia? Eles eram presos e levados para a delegacia. Soltavam, deixavam alguns dias presos, soltavam, iam para suas casas. De noite, as casas deles eram invadidas pela polícia militar, depredadas, terrorismo na família dos trabalhadores, e voltavam para a prisão. Eles puseram um preposto da empresa lá, que era um trabalhador da usina, ele homologou as 12 rescisões, e aí deu uma mobilização muito grande na usina. Eles resolveram levar para a sede da comarca, para o juiz fazer as homologações. Então, o que eles faziam? No final da tarde sempre, às vezes à noite, eram colocados os trabalhadores em jipes da polícia, eram levados ao juiz, o juiz homologava rescisões de contrato, e muitas vezes aconteceu o seguinte: quando eles voltavam, pagavam a eles muito menos do que eles tinham direito, e quando eles voltavam, a polícia parava no meio do caminho e falava assim, agora dá a nossa parte. E tomava parte do dinheiro da rescisão de contrato dos companheiros. Nessas diretorias que sucederam à intervenção, havia muito medo de dar apoio a eles, então eles ficaram desassistidos. Mas
Aí nós passamos a acolhê-los. Eles estavam excluídos do sindicato, nós os reintegramos ao sindicato e demos para eles todo o apoio que nós pudemos dar. Esse golpe seguramente foi contra os trabalhadores brasileiros, sem nenhuma dúvida. E aí eles implantaram o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que acabou com a estabilidade e, por consequência, debilitou terrivelmente os sindicatos. A conjugação do Fundo de Garantia e a dispensa sem justa causa é a razão absoluta da fragilidade dos sindicatos hoje. Nós conseguimos fortalecer o sindicato na década de 70. Né? E aí vem um marco muito importante, que é uma análise que não se fez até hoje. Nós temos a fase do movimento sindical pós-golpe, né? E a partir daí, quando o movimento sindical começou a ser retomado, se rearticular, né? E todos os embates nossos, na verdade, eram com o governo. Era o governo que estabelecia os limites para a empresa. Então a empresa ficava numa posição cômoda. Quando nós íamos negociar, apertávamos, eles diziam assim, ó, infelizmente nós gostaríamos de fazer, mas não podemos fazer porque o governo não deixa. E a história mostra isso com muita clareza, né? Quando das greves, a principal repressão não era do empresário. O empresário ficava na dele. Era o governo que vinha em cima da gente. Em 78 nós já estávamos articulados. Já nos reuníamos frequentemente no DIEESE. Essa articulação nossa chegou à seguinte conclusão pela realidade política das duas áreas, de São Bernardo e de Monlevade, que os dois sindicatos já podiam abrir caminho para contestar a ditadura e realmente exercer o direito de greve que estava inscrito na Constituição e tinha uma lei específica para regulamentar a greve, né? As figuras mais destacadas que tínhamos, né, era o Lula lá em São Paulo, Arnaldo Gonçalves na Cosipa, tinha um companheiro chamado Elida, petroleiro de Mauá, tinha o Olívio Dutra, bancário do Rio Grande do Sul, tinha um companheiro também chamado João Paulo, do vestuário de Porto Alegre, padeiro de São Paulo, que tinha um companheiro muito bom. Aqui em Minas tinha o Arlindo Ramos, tinha a Maria Felícia, o Wagner Benevides veio a entrar mais na frente. Sindicatos metalúrgicos daqui, o João Silveira e o Ildeu entravam, mas
nesses embates mais duros, eles achavam que ainda não tinham estatura para estar acompanhando, né? E, na verdade, no caso deles, as maiores negociações aqui eram com a Abelgo e Monlevade, que dava o tom das negociações, né? Esse entrosamento com o Dídimo foi uma companheira nossa que era auditora do Ministério do Trabalho, que chama-se Laia Salles. A Laia é que, entrando no Dídimo, ela entrou para o sindicato e imediatamente a Laia estabeleceu esse contato entre nós. Foi onde nós começamos a pensar a rearticulação do movimento sindical. Uma figura, o Dídimo, assim, foi de uma importância política enorme. Primeiro, pela estatura dele. Conhecia toda a República, né? Todos os que estavam no governo, principalmente todos da UDN, né? Um jornalista, assim, dos mais conceituados, né? Um homem de vida limpa. Ele soube ali abrir aquele caminho para nós de uma forma muito equilibrada, né? Muito firme. Então aí a gente pegou o impulso e fomos, né? Ele foi a principal figura nessa mobilização. Por exemplo, ele abriu o caminho para a solidariedade ao movimento no restante do Brasil. Ele é que foi o elemento chave nisso. Até aquele momento, ninguém tinha coragem de explicitar as suas ideias político-partidárias, a sua filosofia política. E foi uma das razões do movimento sindical ter caminhado muito coeso. Não tinha racha. Era objetivo dos trabalhadores e aí não tem divergência mesmo, né? Então, em 78 nós chegamos nesse estágio, né? E aí estourou a greve lá. Quando nós fomos negociar com a Abelgo, nós falamos, olha, nós estamos com uma assembleia que decidiu dar um prazo para resolver o problema das escalas, e se não resolver no prazo, vai deflagrar o movimento, e eles não acreditaram. Então a empresa não teve outra alternativa senão mudar as escalas de revezamento. E aí essas mudanças expandiu pelo país todo e pôde melhorar as condições de trabalho do pessoal todo do sistema de revezamento de turnos. 79 foi um sufoco aqui no nosso estado, né? Estourou greve para todo lado, né? Greves fora do sindicato. Sindicatos tímidos, né, para dizer o mínimo, né? Não deflagrava, a peãozada deflagrava, né? Foi um sufoco para nós, porque nós que já tínhamos experiência, era chamado para estar em todas, né? Foi um reboliço em 79, né? E 80, aí foi o teste mesmo lá em São Bernardo, né? A greve de São Bernardo, né? Ela foi deflagrada por razões do não atendimento das pretensões lá, mas, na verdade, o que nós queríamos era provocar uma abertura política. Quer dizer, nós precisávamos entrar no uso das prerrogativas democráticas e constitucionais que nós tínhamos, né? O enfrentamento era um enfrentamento não só com a empresa, mas um enfrentamento político com o governo, né? E então essa greve de São Bernardo foi muito bem articulada, né? E a nossa de Monlevade. Quer dizer, nós precisávamos, com base numa ilegalidade da empresa, tanto lá como cá, revigorar um instrumento que nós tínhamos perdido, que era o direito de greve. Deflagrada a greve, logo os companheiros foram presos.
os principais companheiros foram de São Bernardo, de Santo André, de Osasco. Eles foram presos e levados ao DOPS. Imediatamente aqui em Minas nós nos mobilizamos, angariamos fundo para levar, e no dia que eles foram presos, eu, a Maria Felícia e o Arlindo Ramos. Maria Felícia, a presidente do Sindicato dos Eletricitários, uma figura muito respeitável. O Arlindo Ramos foi um grande dirigente sindical, e ele tinha uma característica de organizador. Ele prestou muito serviço ao movimento sindical mineiro e brasileiro. As articulações nós fazíamos muito no sindicato dele e no sindicato dos jornalistas. Fomos nós três para São Paulo. E o quadro lá em São Paulo era um quadro muito pesado, né? E quando eu cheguei em São Paulo, depois das assembleias, nós fomos muito hostilizados, principalmente em Santo André. E nessa greve de Santo André, eles prenderam vários companheiros, assim, numa assembleia que teve lá, encostaram eles ao muro e desceram a roupa deles e levaram presos. Um foi o Caó, que era jornalista, presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio, o Ivan Pinheiro, um companheiro Ronaldo, que era do Sindicato de Comércio lá, e não me lembro se tinha mais um ou dois. E a truculência da empresa, da polícia era muito grande, né? Agressão física, gente, né? E diante desse quadro, e com a dispersão total, porque a repressão estava muito forte, né? Os companheiros que foram comigo decidiram, nós conversamos, você fica e nós voltamos. E eu fiquei, né? Eu fiquei, e aí eu fui para a casa do Lula, junto com o Frei Beto. O Frei Beto tinha vindo conhecer o Lula na minha casa aqui, um mês mais ou menos antes da greve. E aí ele se integrou lá e prestou um bom serviço. Ficamos nós dois dormindo na casa do Lula. E a casa do Lula era uma rua inteira, assim, ó. A família do Lula saiu, foi para a casa da sogra dele, e ficamos nós dois lá. Tinha um carro parado em frente, polícia, o DOI-CODE, não sei, outro de cá e outro de lá. À frente da casa do Lula era um descampado, e não tinha casa, e lá no morro do outro lado ficavam dois carros, ficavam filmando e fotografando tudo carro. Ficamos nós dois ali. E articulando, fazendo contato para rearticular o pessoal. Nós tivemos que fugir daquele esquema todo, entrando em metrô, saindo de metrô, chegar numa igreja lá em São Paulo, reunimos 5 primeiros diretores de sindicato. E depois nós fomos reunir com a comissão de greve, e os 2 principais diretores do sindicato que estavam livres era o Nelson Campagnolo, que era o secretário, e o Rubens, que era o vice-presidente. Então, a comissão de greve na Assembleia, e tudo cercado. Sabe? Veículos e todo um esquema, um aparato, como se tivesse ali dentro da Assembleia, os maiores fascínoras do mundo, os indivíduos mais perigosos do mundo estavam ali dentro da Assembleia, né? E essa comissão reunida lá, e os 2 companheiros estavam no gabinete do Almir Pazzanotto, que é uma das piores figuras que eu conheci também nesse movimento, igualzinho Fernando Henrique. Os 2 têm uma carência de caráter e não tem tamanho, né? São iguaizinhos. Então, o Almir Pazzanotto estava com os dois companheiros lá dentro, e eu fui designado, depois de insistir que devia ir um diretor, para ir lá tirar os 2 da sala do Almir Pazzanotto. Quando eu bato lá na sala, quem abre a porta foi o Fernando Henrique Cardoso. E ele saiu, fechou a porta atrás de si, me puxou para o corredor, onde tinha os gabinetes dos deputados estaduais,
e falou comigo: João Paulo, a situação é gravíssima e você precisa colaborar. Eu falei: eu estou aqui para colaborar, para isso é que eu vim aqui, então tudo que eu puder colaborar, eu vou colaborar. Porque você sabe, fecharam o estádio da Vila Euclides, não vai mais ter assembleia do sindicato lá, e está convocada a assembleia para a Matriz de São Bernardo, e o Golbery ligou para mim e disse que não vão realizar a assembleia lá, porque vai correr sangue, ele não vai permitir. O exército vai para lá, a repressão vai para lá, e se for preciso, vai ser com a maior violência. Então é preciso que transmita para os trabalhadores para ir para as igrejas dos seus bairros. Aí eu falei com ele, falei assim: olha, o Fernando Henrique, primeiro você está com um interlocutor que serve para você, para nós não. Segundo, eu não decido pelos companheiros. Eu estou aqui para prestar serviço, a decisão vai ser deles. Terceiro, o que você está querendo é dissolver a greve. E nessa eu não entro, não. Você não está me entendendo? Eu falei: ó, fim de conversa, vamos lá para o gabinete do Almir Pazzanotto. E saí, ele me acompanhou, eu cheguei, abri a porta, estava lá dentro um que era deputado estadual e acho que ao mesmo tempo, acho que essa época podia, vice-prefeito de São Bernardo, um deputado estadual, um japonesinho, e o Almir Pazzanotto, e os dois companheiros, o Rubens e o Nelson. Quando eu entrei, o Almir Pazzanotto começou, ele estava fazendo elogios ao Romeu Tuma, então delegado do DOPS. Eu falei: essa defesa você deve fazer na Assembleia, que aí você vai ter muito ouvinte. Ele falou: você está me gozando? Eu falei: não estou gozando, estou falando que é um lugar melhor do que aqui. Aí eu perguntei aos companheiros: vamos para lá? E falou assim: ó, nós estamos numa dificuldade, porque nós ligamos para Dom Cláudio Umes, que era o bispo de Santo André, grande figura, deu um suporte fantástico ao movimento dos trabalhadores, e eles pediram ao Dom Cláudio Umes que fosse para a televisão e dissesse para a massa de metalúrgico que não fosse para a Matriz de São Bernardo, que fosse para as igrejas dos seus bairros. Aí eu falei: bom, então vamos lá, vocês vão discutir lá para ver o que resolve. E eles saíram, foram lá para o grupo. E foi um quebra-pau violento, e decidiram quem ia falar no dia seguinte. O que ia falar era o Rubens, né? E nós fomos embora. No outro dia cedo, às 8 horas da manhã, saímos eu e o Beto da casa do Lula, e quem ia nos apanhar era um veículo da Assembleia Legislativa, porque nós tínhamos que sair protegido, era um deputado estadual do PT, era o Geraldo Siqueira, uma figura também muito boa. Quando nós chegamos a uns 500 metros da Matriz, nós já entramos num corredor polonês de polícia. E eles foram abrindo caminho à nossa frente. Quando eu cheguei na praça, a praça estava cheia de gente. Devia ter umas 40 ou 50 mil pessoas lá dentro, na praça. Eu entrei na sacristia, o Dom Cláudio veio conversar comigo e falou assim: João Paulo, como é que eu fico? Eu nunca falei em nome dos companheiros, eu não podia fazer isso. Eu falei: ô Dom Cláudio, eu vou conversar com o Rubens, é evidente que ele não vai deixar o seu mal nisso. O Rubens era quem ia falar para o pessoal, né? E na porta da igreja, assim, da frente da Matriz, eles puseram uma mesa maior, uma outra mesa menor em cima, e o Rubens subia ali com equipamento de som para que fosse visto lá de fora da igreja, né? Eu estava encarregado de transmitir informações para a imprensa, a pedido dos companheiros, e o Rubens teria que ser pego pelo deputado Ayrton Soares, que era deputado federal do PT, para ele sair daquele esquema pesado, porque a igreja está toda cercada. Quando eu voltei da missão que eu recebi lá, cheguei, o Rubens estava sozinho dentro da igreja. Eu saí lá fora, estava o esquemão todo montado lá. Eu saí pela praça, achei um assessor do prefeito, chama-se Mota. Falei com ele: Mota, precisamos tirar o Rubens daqui, e o Ayrton sumiu. Você não viu ele aí? Não vi.
Ele desceu por aí, não voltou não. Ele tinha ido embora. Então eu falei, ô Mota, arranje um carro. Ele pediu pelo walkie-talkie, tinha um radinho lá, pediu. Eles mandaram um Galaxy do prefeito. Então nós saímos de dentro da igreja, o Galaxy ao lado da igreja, e saímos vários, um diretor do sindicato chamado Janjão, saí eu, o Mota, o Rubens e um outro assessor do prefeito. O motorista, o assessor do prefeito e o Janjão ficaram na frente. Atrás ficou o Mota, o Rubens no meio e eu do lado de cá. Nós saímos da igreja, demos uma volta por trás da igreja, andamos 1 quilômetro, quando nós estávamos em frente ao pronto-socorro de São Bernardo, uma série de carros, uns 8 ou 10 carros, vieram e nos fecharam. Desceram aquele bando de homens à paisana com metralhadora na mão e cercaram o nosso carro, metralhadora de lá, metralhadora de cá, e o que pôs a metralhadora na minha cara, ele tremia, estava feito um louco, quis que eu abrisse a porta, eu não abri, né? Ele arrancou a maçaneta da porta, abriu a porta, nos arrancaram lá de dentro, tiraram o Rubens lá de dentro à força, empurraram a gente contra o carro, revistaram tudo, o cara saiu louco, abriu outra porta, a chave estava na ignição, ele falou, ele não viu a chave, tão transtornado que estava. Cadê a chave? Cadê a chave? O motorista falou, só a chave aí, moço. E o que estava atrás, falando com ele, calma, calma. Aí eu vi o Rubens sendo conduzido por eles, com um carro à frente, com um revólver na nuca. Levaram o Rubens, puseram dentro de um carro e nos largaram lá, levaram o Rubens. E jogaram a chave lá no meio da rua, uma senhora pegou a chave lá e trouxe para nós. Depois eu fiquei sabendo que eles tinham... Não era gente de São Paulo, não, esses indivíduos. Devia ser gente desses organismos de segurança aí, vindo de outros estados, porque eles saíram com o Rubens e foram no rumo de Santo André. E entraram no mato. O Rubens achou que eles iam matá-lo lá e deixaram ele lá. Falou assim, mas onde é que vocês estão indo? Não, nós vamos para o DOPS. Ele falou, não, aqui nós estamos em Santo André. Eles ainda o agrediram, hostilizaram ele muito. Mas falou, não, é Santo André, aqui é Santo André, eu mostro o caminho do DOPS para vocês. E mostrou, foi preso, foi para o DOPS. Né? Eu vi que a situação era muito grave. Então, eu chamei um deputado nosso eleito aqui, uma figura para a qual nós temos a maior consideração, que chama-se José Edgar Amorim. Era deputado nosso e nós os elegemos em 78, ele foi para lá. Quando ele viu que o esquema lá era muito pesado, ele chamou o Teotônio Vilela, o senador Teotônio Vilela, grande figura, né? E o Teotônio foi para lá. O que ficou claro na ida do Teotônio? Ele foi ao secretário de Segurança e pediu para ir visitar os companheiros no DOPS. O secretário falou assim, não posso te dar essa ordem. Ele foi ao governador do estado, Maluf. O Maluf falou, não posso te dar essa ordem. Você tem que ir no Milton Tavares, comandante do Exército. Ele foi no comandante do Exército, o comandante do Exército falou assim, eu tenho que consultar Brasília, Golbery. Então o estado de São Paulo estava sob intervenção. E o Exército falando, não sai, nós vamos reprimir, não vamos permitir. E o Teotônio Vilela negociando com o comando que estava em terra e negociando com o comandante Milton Tavares em cima, sobrevoando o local. Né? Pois enquanto estava essa discussão, as mulheres e as crianças puxaram a passeata. E a passeata saiu. Uma coisa belíssima, né? E qual a conclusão disso, né? Como é que terminou essa greve? Nós saímos de lá, eu, Jacob Tá, Dom Cláudio Umes, fomos à Nunciatura Apostólica, fomos à CNBB, o deputado Marquesan foi um dos elementos de contato do Dom Ivo Loscheider lá na CNBB, e nós queríamos falar ou com o presidente da República ou com o Golbery. Né? E aí o Dom Ivo estava tendo dificuldade de falar com o Golbery. Quem foi o intermediário foi o Marquesan. E o Ivo falou com ele, mas até tu, Marquesan, você que era da nossa igreja lá,
não é possível, né? Mas não conseguimos falar com essas autoridades e aí realmente a greve encerrou. Mas o que é o fato marcante nesse momento? O governo chegou à seguinte conclusão: controlar o movimento sindical ele não controlaria mais. Ali estava claro. Ou ele partiria para um massacre, né, para violência, novamente retomar torturas, assassinatos, prender as lideranças todas, né, para ele controlar, ou então ele se afastava. E realmente ele se afastou. Quando nós saímos lá do Conclate, já a decisão de criar a CUT, né? Depois todos os passos foram dados e nós fizemos naquele um congresso, primeiro congresso para a formação da CUT, ali naqueles galpões daquela empresa cinematográfica de São Paulo, que era a Vera Cruz, né? Então reuniu o Brasil inteirinho ali e nós, então, de fato, instituímos a CUT. E eu fui incluído na direção nacional da CUT e eu era diretor de política sindical da CUT. E cuidamos de organizar e começar a trabalhar, né? Mas aí vem a grande questão, que começa em 79, né? É aí que surge o Paulo Skromov e surgem os ideólogos, né? Enquanto o movimento sindical não abriu o espaço político, né, todas as ideologias estavam submersas, né? Quando o movimento sindical, que foi a principal vertente para abrir a brecha na ditadura, conseguiu isso, aí eu comecei a ver o que eu já tinha visto no passado, né? Surgir todas as correntes dentro do movimento sindical, né? Isso em 79. E quando nós criamos a CUT, isso explodiu dentro da CUT. Por que eles não entraram para enfrentar a ditadura antes? Né? Não sou contra essa pluralidade ideológica, não. Eu só acho que ela deve ter seu estuário próprio. Não é? E eu já tinha visto isso no passado e vendo no presente essas correntes que são realmente tendências ideológicas com a finalidade de instituir partido e ir na busca do poder, usar o movimento sindical para deslanchar, tentar aglutinar a gente nas diversas tendências dele, né? Eu fui o único que na elaboração do Estatuto da CUT, eu fui contra a chamada direção proporcional. Fazia-se a eleição da direção da CUT. E as correntes estavam todas ali. A articulação, né? A corrente do movimento sindical mais ativado desde antes de 79, teve a maioria, elegeu a maior parte. Agora, pelo Estatuto da CUT, de acordo com o percentual das tendências dentro da CUT, eles teriam os lugares na diretoria da CUT. Então, ficou uma diretoria e a CUT realmente era uma federação de tendências de esquerda, como é o PT, né? E o que acontecia na direção da CUT? Paralisia. Mas o que acontecia
os 3 anos que eu tive na direção da CUT. Reuniões da executiva da CUT não decidiam absolutamente nada. E o presidente da CUT era o Jair Meneghelli, uma pessoa sem muito norte e também sem firmeza na direção, né? Assentava os membros da Executiva Nacional, as propostas chegavam, mas as decisões já estavam todas tomadas fora, não se aprovava nada. Eu acho que o sindicato precede o partido político. Se o indivíduo não assume a defesa dos seus interesses, da sua sobrevivência básica, como é que ele ultrapassa o raciocínio dele para um contexto político mais amplo, né? E dentro do movimento sindical, o movimento sindical ter essa relação que tem o PT, não tem uma expressão política, nem uma dimensão que muitos dos companheiros nossos imaginariam que ia ter. Porque dentro dos sindicatos a população é plural. Tem gente de todos os partidos e os dirigentes sindicais têm que respeitar isso, né? Então, eu acho que o primeiro estágio de organização de uma sociedade tem que passar pela organização da maioria, que é dos assalariados, e eles sentirem a sua capacidade de organizar, ter as convicções que precisam ter, para que cada um, o partido que for, leve para dentro dos partidos essas bandeiras de lutas, né? O trabalhador não entende o que é partido político hoje, porque se ele entendesse, e se ele tivesse a visão da ação dos partidos políticos, ele não, o PFL não teria a dimensão que tem, um PPB não teria essa dimensão que tem, esse PSDB não teria a dimensão. A Constituinte foi uma experiência fantástica, né? Mas nós temos dentro do Congresso Nacional uma coisa extremamente grave, né? Que foi causada por uma canetada do Geisel, né? A representação não é uma representação proporcional à população brasileira, né? E isso foi um prejuízo muito grande para o povo brasileiro, principalmente numa discussão de uma nova Constituição. O Geisel, se não me falha a memória, em abril de 77, ele estabeleceu que nenhum Estado poderia ter menos de 8 deputados. E aí ele acabou com a proporcionalidade, aleijou a proporcionalidade eleitoral. E ele deu a maioria no Congresso Nacional para o Norte e para o Nordeste. Até hoje, essas regiões têm a maioria dentro do Congresso Nacional. E a elite política dessas regiões é a elite política mais exclusivista que tem, para dizer o mínimo. É uma maioria venal, né? Negocista, fisiológica, e isso, é evidente, prejudicou o processo constituinte. Nós saímos do processo constituinte, aí você vai enfrentar a realidade da rotina do Congresso. Aí é duro. Principalmente comissão de orçamento, né? Aí prevalece o toma lá da cá. Não tem povo. O que tinha na Constituinte não comparecia no dia a dia do Congresso. O lobby pesado dos empresários está lá diariamente com mala preta, né?
E então, com essa grande ala fisiológica, né? Aí é muito frustrante. É muito frustrante. O interesse público dança mesmo. A dispensa sem justa causa, na minha opinião, é a causa do desequilíbrio político, social e econômico desse país. As entidades sindicais não ganham a dimensão que precisariam ganhar. Nós fundamos a CUT não sai dos seus escritórios. A CUT do Estado não consegue abordar as grandes questões estaduais, ela não consegue integrar os movimentos sindicais do Estado, as entidades sindicais. A direção da CUT sempre é composta com dirigentes sindicais dos seus sindicatos que têm que assumir concomitantemente as duas tarefas. Isso é muito prejudicial. A CUT Nacional é a mesma coisa. E a CUT Nacional instalada em São Paulo, ela não passa de CUT Nacional Paulista. Não é? A CUT Nacional, ela não existe. São dirigentes sindicais paulistas que cuidam de olhar para o seu próprio umbigo, enxergar a política paulista e não enxergar a política nacional. Então, o que acontece? O trabalhador brasileiro, ele não tem interlocutor em nível macro, da macropolítica, da macroeconomia, de estar enfrentando as grandes questões nacionais no dia a dia, lá em Brasília.